Olá, pessoal! Dando seguimento à nossa disciplina de parasitologia, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os protozoários. Então, vamos trazer alguns conceitos básicos para que vocês possam estar entendendo como é que funciona realmente todo esse fluxo, até que a gente consiga falar um pouco sobre algumas patologias. Elementos básicos da cadeia de transmissão. Então, como é que acontece esse processo, né, entre cada indivíduo, seja ele um vetor, seja ele o hospedeiro, seja ele o agente infeccioso, até que se traga a patologia propriamente instalada no indivíduo. E aí a gente traz logo o conceito do hospedeiro, que na cadeia de transmissão pode ser o homem ou um animal. Então a gente já sabe que é o quê? Um ser vivo, né? Sempre exposto ao parasito ou ao vetor, porque o parasito é aquele que ele vai atuar diretamente já no hospedeiro. Mas às vezes ele precisa de um vetor. O vetor é esse que vai levar a doença também ao hospedeiro. Então ele passa para o vetor e o vetor passa para o hospedeiro. Então a gente vai ver que algumas têm esse ciclo, tá, diferente. Na relação parasito-hospedeiro, este pode comportar-se como um portador, que pode ser assintomático, ou como um indivíduo que pode ser, sim, também sintomático. Porém, ambos são capazes de transmitir a parasitose. Então, sendo assintomático ou sintomático, vai estar, sim, executando o procedimento da transmissão parasitária. O que é um agente infeccioso? É um ser vivo capaz de reconhecer o seu hospedeiro, tá? Que é onde ele vai ficar instalado. Então, nele penetrar, desenvolver-se, ou seja, né, ele começa a evoluir o seu tamanho, né, o seu desenvolvimento em si. Multiplicar-se, ou seja, ele vai sim explorar o processo de reprodução. Mais tarde sair para alcançar novos hospedeiros. Então, ele vai encontrar o seu hospedeiro, ele vai se instalar através do processo de penetração, ele vai se desenvolver, ele vai se multiplicar, depois ele vai sair e vai procurar outras formas, né, outros hospedeiros para também se instalar e dar sempre seguimento a esse ciclo de multiplicação. Os agentes infecciosos são também conhecidos pela designação de micróbios ou germes, como as bactérias, os protozoários, os vírus, os ácaros e alguns fungos. Então, de uma forma geral, né, esse agente infeccioso é quem? São os micro-organismos. Meio ambiente. O que é o meio ambiente em si? É o espaço constituído pelos fatores físicos, químicos e biológicos, por cujo intermédio são influenciados o parasito e o hospedeiro. Então, está todo o processo voltado aos fatores físicos, químicos e biológicos, e nele sim estará contido quem? O hospedeiro e o parasito, né? O agente infeccioso. Como, por exemplo, podemos apontar o quê? Nos fatores físicos estão relacionados às questões da temperatura. A gente sabe, sempre ouve falar, e a gente fala um pouco aqui em micro e está voltando agora em parasita, o quê? Que alguns micro-organismos eles podem ser mais favoráveis à baixa temperatura, outros à alta temperatura, então vai ter essas variações. Então esse fator físico entra sim nesse quesito de temperatura, por exemplo. Umidade. A gente, por exemplo, quando está falando de uma questão voltada para feridas, né? A umidade, ela até certo ponto favorece sim a respiração, digamos assim, tá, do tecido, o que vai ser benéfico para a ferida tentar manter um processo de cicatrização. Mas se essa ferida ela tiver com uma bactéria instalada, a depender do tipo de bactéria, pode ser um meio favorável para que essa bactéria ela venha a se proliferar ainda mais. Então, é algo que precisa ser avaliado. Então, na questão física, a umidade também vai gerar essa interferência, tá? Se vai ser benéfico ou não para cada tipo de micro-organismo, ele está se reproduzindo, ele está se desenvolvendo no local. O clima entra justamente nesse aspecto também, voltado, sim, ao aspecto de umidade, tanto com a temperatura, né, junto a isso. E a luminosidade. Alguns é favorável, sim,
com a própria luz solar e outros não. Então, os fatores físicos, eles vão ter total interferência nesse processo. Quando a gente está falando dos fatores químicos, como também, né, elementos básicos da cadeia de transmissão, a gente fala sobre os gases atmosféricos, o ar, né? Então, a gente fala de algumas doenças, vocês com certeza já ouviram falar sobre algumas, porque, volto a dizer, a gente sinaliza, né, em alguns processos patológicos de microbiologia, o quanto o ar ele pode ser, sim, um veículo para gerar uma contaminação em um outro indivíduo, uma doença infecto-contagiosa, né? A tuberculose, uma doença tão comum e que a gente sabe que o ar tem o seu papel nesse momento. Por quê? Porque através dos aerosóis, né, expelidos pelo espirro, pela tosse de um indivíduo que está contaminado pela bactéria, automaticamente o outro indivíduo pode estar contraindo por processo que respiratório. Então, através da migração, né, de introdução que ocorre desses aerosóis lançados por a tosse, por exemplo, o outro indivíduo ele pode ser contaminado. Então, isso entra como um agente químico, um elemento de transmissão. Nós temos o pH. O pH é um processo de acidez ou de neutralidade. Quando a gente fala de pH, alguns de vocês podem lembrar, por exemplo, da questão da urina, né, da diurese, tá? Talvez alguns já tenham ouvido falar sobre um sumário de urina que às vezes a gente executa, para poder ver qual é o pH, qual é a acidez dessa urina, está mais neutro, não está? Isso vai interferir, inclusive, com aquele processo da coloração, se está mais clara, se está mais amarelada, né? Então, a gente consegue ver o pH. Isso é favorável para algumas bactérias, quando esse pH ele estiver mais alto, outros quando estiver mais baixo. O pH também a gente pode falar, também super comum, da questão do estômago, né? Onde a gente tem, por exemplo, a bactéria da H. pylori, que ela consegue se manter no estômago, mesmo que esse pH ele esteja mais ácido, mas para ela é favorável continuar morando ali no estômago do indivíduo e gerando a doença que seria a gastrite. Então, tem o pH também como agente químico. Nós temos o teor de oxigênio, algumas bactérias, como eu falei há pouco, dando, por exemplo, a questão da ferida, né? Aí eu falei sobre a questão do oxigênio, né? A respiração do tecido, que é favorável, mas isso também pode ser benéfico ou não para algumas bactérias. Então, ainda usando, pegando esse gancho do curativo, como eu falei, alguns curativos a gente chama de curativo aberto, porque não precisa vedar, fechar completamente, né? Ocluir o local. A gente faz a limpeza, se tiver, conforme a prescrição médica, uma pomada a gente vai utilizar ou não, e deixa aberto. Isso, o oxigênio vai gerar alguma interferência no local? Sim. Outros, a solicitação é que mantenha fechado. Isso vai ter a variação de acordo com cada tipo de ferida, né? Mas isso pode sim alterar a vida daquele micro-organismo no local, sendo benéfico ou não a presença desse oxigênio. Agentes tóxicos, por exemplo, no próprio associando ao processo atmosférico, né? A gente fala, por exemplo, da emissão dos gases voltados dos carros, tá? Nesse processo que a gente vê das fábricas também, quantos gases tóxicos acabam sendo lançados na atmosfera. Isso entra como um agente? Sim, porque contribui para o processo de poluição do ar, né? Onde a gente vai dizer novamente o quê? Alguns agentes, alguns micro-organismos acabam sendo propensos a se manter vivos meio a esse agente tóxico. Presença de matéria orgânica. Também, quanto aos fatores químicos, a matéria orgânica, a gente sabe que alguns, por exemplo, vão sobreviver em resíduos alimentares, vão ser mais propensos. Isso pode gerar uma contaminação e a gente vai falar lá na frente também, inclusive, como essas contaminações podem ocorrer, por quais vias. E aí, se a gente está falando, por exemplo, de uma matéria orgânica relacionada a um processo alimentar, digamos assim, a gente sabe que algumas bactérias são geradas, a gente falou nesse instante da questão do estômago, por exemplo, da H. pylori, e outras bactérias também, né? A salmonela, por exemplo, é outra bem debatida, que a gente sabe que através da ingesta de alimentos contaminados, a gente pode estar adquirindo também alguns problemas, algumas doenças. Então, isso entra como fatores químicos, tá? Da transmissão. Fatores biológicos.
Água, a gente sabe que o saneamento, ele é extremamente necessário. O saneamento, seja ele voltado ao aspecto do esgoto, né, do esgotamento sanitário, tanto quanto ao tratamento da água para que a gente possa fazer uso, né, para que a gente possa beber. Então, é um outro fator, sim, que traz contaminação. Muitas vezes o agente infeccioso pode estar presente, né, no fator biológico que é a água. Nutrientes, seres vivos voltados para animais e plantas. Então, a gente precisa estar sempre associando a questão dos nutrientes, porque a questão de alguns deles em déficit também pode estar gerando uma propensão maior do processo patológico. E seres vivos, as plantas e os animais, que às vezes também servem como esses elementos da transmissão, né? A gente falou aqui nesse instante, por exemplo, de animais. Vamos falar, inclusive, de algumas patologias associando a isso. A carne do porco, né, que acaba sendo um hospedeiro de um determinado parasita, e que se a gente faz a ingesta, por exemplo, dessa carne mais crua, né, mal cozida, automaticamente a gente pode estar adquirindo alguma patologia. Então, esses são os elementos básicos da cadeia de transmissão, e a gente fala também sobre alguns aspectos como a transmissão direta. Como é que acontece isso? Então, ocorre através da transmissão direta dos agentes infecciosos, eles já evoluídos, né, eles já extremamente formados, tá, do corpo do hospedeiro inicial para outro, ou para si próprio, que é uma autoinfecção. Então, a transmissão direta vai ser aquela em que o parasita, ele está instalado ali em um hospedeiro, ele já fez todo aquele processo que a gente falou de se instalar, se desenvolver, se multiplicar, e a gente falou o quê? Que em seguida ele vai para um outro hospedeiro, seguindo o mesmo ciclo de vida. Então, isso se chama o quê? Transmissão direta, que aí vai passar do indivíduo para o outro. As vias de transmissão, pode ser fecal, oral, né? Às vezes as eliminações das fezes, tá? Das dejeções, está com um processo de contaminação, às vezes por uma manipulação inadequada, isso acaba indo até a região oral, seja pela manipulação, às vezes com água, que a gente falou que é um dos fatores que pode estar entrando como questão biológica, uma irrigação, por exemplo, onde teve contato com essa parte fecal e aí irriga lá alguma hortaliça. E aí, essa lavagem dessas hortaliças, né, foi comprada por uma pessoa. Não foi feita a higienização correta dessas folhas, fez a ingesta oral. Automaticamente vai ser contaminado, tá? Gotículas, a gente falou aqui, inclusive, quando eu mencionei há pouco sobre o aerosol, né, a questão da tuberculose. E também através do processo de transmissão sexual, que a gente sabe também que existem diversas patologias que ocorrem através com essa via de transmissão. Então, por isso que a gente sempre fala sobre a necessidade do uso da camisinha, né, do preservativo em si, porque além de evitar uma gravidez indesejada, está completamente associado a esse processo de não disseminar doenças transmissíveis. Transmissão indireta com presença de hospedeiro intermediário ou de vetores, tá? E a gente já viu esses conceitos lá, o que é um vetor, né, o que é um agente infeccioso. Então, ocorre quando um agente infeccioso, o parasita, tá, passa por um hospedeiro intermediário antes de infectar o novo hospedeiro ou através de um vetor. Então, a gente vai ver que algumas patologias, por exemplo, pode ser transmitida, digamos que existe o parasita, que ele vai se instalar no gato e que, através do gato, essa doença vai chegar ao indivíduo, né, ao ser humano. Isso, o gato, ele foi um hospedeiro intermediário ou pode ser chamado também de vetor da doença. Quem transmitiu foi o gato, mas o gato transmitiu porque ele foi contaminado pelo agente infeccioso. Então, ele foi um veículo de transporte para que a doença chegasse até o ser humano, até o indivíduo. Isso é uma transmissão indireta. Não foi diretamente de um indivíduo para o outro. Houve esse veículo de transporte até que chegasse ele. Vias de transmissão. Ingestão de carnes contaminadas. Olha o que a gente acabou de falar relacionado, por exemplo, à carne do porco, que eu dei exemplo, né? Picada de um vetor contaminado. Então, digamos que o vetor pode ser o mosquito, algum mosquito, né? Onde ele
tem o parasita instalado, ele vai picar o indivíduo, ele vai também gerar o processo de contaminação. A ingesta das carnes, quando a gente fala desse processo de contaminação, a gente fala muito sobre o processo do cozimento, porque esse sim é um dos fatores fundamentais que pode estar evitando a transmissão. Através do cozimento, a temperatura ideal, né, processo correto de confecção desse alimento, tá? Automaticamente pode estar eliminando esse parasita e automaticamente fazer a ingesta e não ser contaminado por absolutamente nada. Transmissão indireta com presença do meio ambiente. Então, no outro a gente falou com o processo intermediário de um vetor, tá? E aqui a gente fala com a presença do meio ambiente, sendo também uma transmissão indireta. Então, ocorre quando o agente infeccioso ele sai do hospedeiro, já se encontra em formas resistentes, capaz de permanecer vivo no meio ambiente, prontos para infectar novos hospedeiros. Então, ele fez todo aquele ciclo de vida dele, ele sai, se mantém no meio ambiente, até que ele encontre o quê? Um outro hospedeiro para que ele se instale e comece todo aquele ciclo novamente de desenvolvimento, até que chegue à reprodução, ele saia novamente para o meio ambiente, aguardando qual vai ser a sua nova caça. Certo? Então, isso é uma transmissão indireta, só que com a presença do meio ambiente, que ele fica, né, no meio externo por algum período, esperando a sua próxima vítima. Vias de transmissão. Através de fômites, ar, água, solo ou objetos que vão estar contaminados. Né? Então, a questão do ar, a gente também já deu exemplo, como a água, o solo e alguns objetos que acabam sendo disseminados de pessoa para pessoa, aquilo pode estar contaminado e o indivíduo ele está adquirindo. Por exemplo, né, na situação atual, a gente toma muito cuidado até nos ônibus, que é um veículo de grande transição diária, né, de diversas pessoas, que a gente sabe ali que todo mundo pega, né, o dinheiro, a gente fala muito também que é um objeto super comum também de gerar contaminação, porque normalmente passa muito rápido, principalmente no comércio, né, toda hora troca, um compra, outro vende, então é aquele processo muito rápido que acaba passando muito em diversas mãos e a gente precisa tomar muito cuidado. Então, o ideal é, quando a gente fala desse processo de contaminação, o ideal mais voltado para a questão dos objetos é sempre que a gente adquire qualquer coisa, principalmente na rua, é ter o cuidado de lavar as mãos enquanto a gente não executa esse procedimento, a gente evitar, sim, levar a próxima região das mucosas, seja do olho, seja da boca, do nariz, para evitar qualquer contaminação, seja por qual patologia venha a ocorrer. E o que é uma fonte de infecção? Trata-se do foco de contaminação, do local onde vai se originar o agente infeccioso, permitindo-lhe passar diretamente para um hospedeiro. Então, isso é a fonte de infecção, onde vai ocorrer a contaminação. Principais vias de eliminação dos agentes infecciosos. Vai ser normalmente pelo ânus ou pela boca, que é a via digestória direta, né? Seja ele a eliminação pelas fezes, quando a gente está falando do processo relacionado ao ânus, então ele vai estar sendo eliminado, ou seja pela boca, como a gente falou muito sobre a questão da tosse, tá? Ou às vezes até algumas pessoas têm um certo processo de uma salivação um pouco mais excessiva, às vezes está falando, pode estar eliminando alguma gotícula, ou mesmo que essa salivação não seja excessiva, mas às vezes fala e aí acaba gerando algumas gotículas, isso pode estar expelindo sim algum desses processos de agentes infecciosos e gerar um dano a outro indivíduo. Nariz e boca, que é a via respiratória, e aí volta o processo da boca, tanto pela fala quanto pela tosse, e o nariz numa questão de um espirro, né? Então, a gente pode também colocar ele sim, e a gente sabe que, inclusive, são várias patologias que a gente tem como essa forma de contaminação, né? Pele e mucosas, que é a via transsubcutânea, tá? Então, pele pode ter sim a sensibilidade, a gente falou aqui no início, inclusive, que alguns desses parasitas, eles não vão nem precisar adentrar no corpo do indivíduo, mas de forma superficial ele vai estar transitando, a gente falou, por exemplo, da questão da pulga, do carrapato, né, dos próprios piolhos, que pode gerar pediculose, então é um outro meio. Vagina e uretra, que é a via urogenital, que a gente falou sobre as doenças sexualmente transmissíveis, né, e eliminação pelo leite e pelo sangue. Então, pelo leite também existem algumas patologias que no processo, né, da maternidade em si, essa mãe ela pode acabar passando para o filho,
tá? E pelo sangue a gente também sabe que alguns problemas, antigamente, inclusive, era mais comum de haver essa contaminação. Hoje em dia, pela questão, por exemplo, de uma transfusão sanguínea, a gente sabe que existe um processo muito mais seguro, né, que é realizado através dessa coleta de sangue que é feita, que o indivíduo, inclusive, para poder doar sangue, ele faz diversos exames, passa por diversos critérios para poder fazer essa doação, algo bem seguro, né, para que essa outra pessoa que seja necessário receber essa doação do sangue, ele possa receber o sangue e ter uma segurança também sobre aquele procedimento que está sendo executado. Mas a gente sabe que pela eliminação do sangue também pode ser um contato entre duas pessoas que estão com um corte na região, esse sangue se aproximar um do outro e acabar gerando uma contaminação. E isso precisa ser claro, de uma forma mais profunda, nada tão superficial para gerar uma contaminação de forma imediata. Mas se a gente está falando de eliminação, a corrente sanguínea também é um dos pontos que a gente precisa estar abordando como eliminação dos agentes infecciosos. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os protozoários, tá? Aqui a gente traz a imagem, né, de um deles. Então, o aparecimento e a instalação das diversas parasitoses, que são essas doenças causadas por parasitas, estão bastante relacionados com o subdesenvolvimento de um país e seu ciclo de doença e pobreza. E por que a gente fala muito sobre esse aspecto ainda do subdesenvolvimento de cada país, né, e o ciclo doença e pobreza? Porque, assim como a gente debateu na matéria passada, falando muito sobre os aspectos de saneamento básico, a gente sabe que isso pesa muito ainda quando a gente está falando de parasitologia. Tá? Então, a gente ainda se depara em alguns países onde essa questão da pobreza está extremamente associada, inclusive, à questão nutricional, onde a tendência é, sim, que as doenças tenham uma proliferação ainda maior, né? Um grau de contaminação maior. Porque a gente sabe que o indivíduo ele está em má condições nutricionais, esse sistema dele de imunidade vai estar deprimido, vai estar rebaixado, e automaticamente o processo de contaminação ele acaba sendo favorável. Então, a gente vai sim sempre estar avaliando a questão de cada local, e a gente bota aqui como um país, mas a gente sabe que isso pode estar variando dentro de uma mesma região localizada no mesmo país. Então, as condições relacionadas à doença, pobreza e o aspecto do país relacionado à questão do saneamento, isso vai estar completamente interferindo quando a gente fala sobre disseminação patológica. A distribuição geográfica das parasitoses tem, portanto, vários fatores intervenitentes. Presença de hospedeiros suscetíveis apropriados, migrações humanas, olha que às vezes essa questão da migração humana é bacana, porque às vezes a gente está falando de uma região onde determinada patologia é comum, tá? O clima é favorável, mas esse indivíduo, ele faz o deslocamento para uma outra região que não é tão comum, mas ele estava contaminado. Em algum momento ele pode passar esse problema? Sim, pode. Mesmo que o clima não seja tão favorável, a tendência é que essa disseminação patológica ela seja menor, mas outros indivíduos que de repente possam estar próximos a ele com a imunidade mais baixa, pode acabar adquirindo de alguma forma. Então entra como migrações humanas, condições ambientais favoráveis, além da maior densidade populacional, baixas condições de vida e hábitos de higiene, que são fatores, muitas vezes, propagadores da relação parasita-hospedeiros. Então, se a gente falar dos quesitos voltados, inclusive, para baixas condições de vida, como a gente falou que a questão das higienes é um fator, se a gente fala da densidade populacional, algumas patologias onde tem idosos vão ser mais acometidos, outras vêm mais voltadas para as crianças. Então, a gente sempre vai estar avaliando realmente as condições de cada local e o que aquilo pode ser mais favorável diante de cada, né, agente infeccioso. E aí as características gerais dos protozoários. São micro-organismos unicelulares. A gente viu lá em microbiologia que os unicelulares eles são compostos apenas por uma célula, tá? Eucariontes, também a gente já viu esses conceitos. Vamos lá relembrar. Então, com o núcleo celular organizado, a gente viu tudo lá no núcleo de complemento para a formação desse micro-organismo. Movimentam-se através de flagelos, pseudópodes, que são aqueles pezinhos falsos, tá?
cílios ou não possuem organelas para locomoção. Então, eles podem ou não ter essas organelinhas, que são esses cílios, que vai facilitar essa locomoção deles, tá? E os pseudópodes, que são aqueles pés falsos, que vão dar esse processo de movimentação. Quando a gente fala de flagelos, a formatação, por exemplo, de um espermatozoide, né, é bem característico desse flagelo. Então, só para vocês mais ou menos lembrarem essa característica de que seria um flagelo em si. A maioria das espécies de protozoários são microscópicas. Então, a gente está falando que a maioria deles são microscópicos. Mas se a gente está falando que a maioria, a gente entende que alguns podem ser macroscópicos, ó, visíveis a olho nu, tá? Os protozoários são heterotróficos, ou seja, não possuem a capacidade de fabricar o seu próprio alimento. Por isso, ele vai sempre procurar quem? O hospedeiro, para ele se instalar, tá? E se alimentar. Alimentam-se através da ingestão ou absorção de outros seres vivos. Então, ele sempre tem uma dependência de um ser vivo para que ele possa se alimentar. E aí entra no aspecto que a gente falou. Muitas vezes ele vai se instalar diretamente no hospedeiro, mas algumas outras patologias, alguns agentes infecciosos vão primeiro se instalar no vetor para que o vetor transmita ao indivíduo. O habitat dele, né, onde é que ele vive? Então, a maioria dos protozoários são de vida livre e aquática, podendo ser encontrados nas águas doce, salobra ou até mesmo na água salgada. Levam vida livre também em lugares úmidos, rastejando pelo solo ou sobre matéria orgânica em decomposição. Então, a gente vai ver que alguns, eles também são favoráveis nesse meio onde já está havendo um processo de putrefação, tá? Que é justamente esse processo da decomposição. Ou agem como parasitas de diversos organismos. Então, só por aí a gente já consegue perceber que existem diversas espécies, onde cada um vai se instalar onde para ele for mais favorável. Aqui é só para vocês verem a imagem, tá? Do protozoário. A gente falou, inclusive, né, sobre o que ele tem um núcleo. Aqui está o núcleozinho, o citoplasma. Os cíliozinhos que a gente falou, que permite mais esse processo de locomoção. Que fica como se fossem esses pelinhos, né, que tem aqui ao redor. Tá? Essas características aqui. Aqui o flagelinho que a gente falou, que eu mencionei, por exemplo, da característica do espermatozoide. Só para vocês lembrar que é como se fosse aqui esse filamentozinho, tá? Que tem aqui depois da membrana celular em si, tá? E aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre algumas patologias que são geradas por protozoários. E aí a primeira que a gente traz é a doença de Chagas. Uma doença que muitos de vocês já ouviram falar, que é aquela doença que está associada ao sistema cardiovascular. Ela instala no coração e aí é transmitida pelo barbeiro, né, onde normalmente o coração ele fica o quê? Inchado. Isso é mais comum nas regiões em que as casas ainda são feitas mais assim de madeiras, né? Algumas ainda usam um pouco daquele processo voltado para o massapê, que são ambientes favoráveis para que esses mosquitos eles sobrevivam e automaticamente eles possam utilizar do indivíduo como uma fonte de alimentação, mas acaba gerando essa contaminação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a doença de Chagas, tá? Que também é conhecida como tripanossomíase americana. É uma doença infecciosa causada pelo parasita flagelado Trypanosoma cruzi. Então, esse Trypanosoma cruzi é o nome do pequeno indivíduo que é capaz de gerar essa doença, tá, no ser humano. Nome dado por seu descobridor, a gente sabe que normalmente é bem comum, né, colocar o sobrenome, o nome associando a quem descobre a patologia no problema em si. Que foi o quê? O cientista brasileiro Carlos Chagas, daí então denominou doença de Chagas, em homenagem a outro cientista também brasileiro, que foi o Oswaldo Cruz, que na época acabou tendo uma atuação participativa, não só nisso, mas em várias outras doenças, né, históricas aqui do Brasil. O agente etiológico, então, o agente infeccioso, né, vai ser o Trypanosoma cruzi. Este protozoário tem como reservatório natural
Animais silvestres como os gambás, morcegos, as preguiças, macacos, entre outros. Aqui, ó, é a foto do Trypanosoma cruzi que eu falei nesse instante, que a gente também conhece como barbeiro. Olha, parece uma barata. A característica assim, um pouco dele também lembra, até mesmo porque muitos deles têm aquele aspecto de revestimento de uma cera, tá? Nessas casquinhas que ele tem em cima. Então, aqui está a foto dele só para vocês verem. E aqui já é como se fosse uma atuação dentro do nosso organismo. A transmissão, como é que ela acontece? Então, a transmissão, ela pode ser congênita, que é da mãe portadora da doença de Chagas para o filho durante a gravidez ou durante o aleitamento materno. Então, por isso a importância de se fazer um pré-natal, né, fazer todo o acompanhamento certinho durante a gravidez, porque qualquer patologia que é descoberta, existem algumas que durante o processo, tanto de amamentação quanto durante o parto, pode ser transmitido para o filho. Então, requer um aparato mais específico, um acompanhamento mais intenso, tá, sobre essa situação, quando a mãe tem uma patologia, por exemplo, como a doença de Chagas. Transfusão sanguínea, o sangue ele pode estar com esse processo de contaminação, então também é uma forma de gerar a transmissão, mas aí entra naquele critério do que a gente falou. Hoje em dia, graças a Deus, né, vários estudos são feitos para que na hora que uma pessoa se propõe a doar sangue, é feita uma bateria de exames e após também a coleta desses exames, é feita toda a investigação para ver se aquele sangue ele realmente está apto a ser transfundido, né, a ser passado para um outro indivíduo. Recepção de órgãos transplantados de indivíduos infectados. Então, também é um outro momento em que pode ocorrer essa transmissão. Nós temos a contaminação também por ingestão de alimentos que contenham as fezes do barbeiro, tá, infectados, como o suco de frutas. E aí a gente vai lembrar logo, eu acredito que vocês também, sobre o quê? O açaí. Né? O quanto diversas histórias a gente ouve sempre isso. Atualmente até um pouco menos, porque tem aquele processo mais da pasteurização do açaí. Mas assim, isso era muito debatido. Uma outra coisa, o caldo da cana, né, que muita gente também gosta. Então, eram temas sempre muito debatidos sobre essa possibilidade de transmissão da doença de Chagas. Então, é algo que chama a atenção, que a gente precisa ficar mais atento, já que através dos alimentos pode ocorrer essa contaminação. Volto a dizer, em algumas regiões, isso vai ser mais favorável, precisa tomar mais cuidado, porque é mais propenso que exista o Trypanosoma cruzi, que é o agente infeccioso. Em outros, por questões climáticas, como a gente viu, que não sejam favoráveis, a gente consegue ficar um pouco mais tranquila. Mas daí a importância também da gente saber de onde é que está vindo os alimentos que a gente vai fazer consumo. Porque, de repente, pode não ser daquela região onde diretamente não represente um risco, mas a gente está fazendo consumo de algo que tenha sido exportado, né, de um outro país ou de uma outra região do nosso próprio país, mas que já se caracteriza um quadro um pouco mais perigoso, porque pode ser de prevalência desse agente infeccioso. Através da entrada do tripanossoma no sangue dos humanos, também, né, a partir de um ferimento da picada, por exemplo, por triatomas, ou populares barbeiros, ou os chupões, que também vocês podem achar em algumas literaturas, né, com esse significado, como são conhecidos no interior do Brasil. Então, tendo diretamente o processo de picada, toda vez que vocês ouvirem falar que é o Trypanosoma cruzi, que foi mordido pelo barbeiro, picado, né, pelo barbeiro, pelos chupões ou os triatomas, vocês já sabem que nós estamos falando de doença de Chagas. São as formas de contaminação. Esses triatomas ou barbeiros alimentam-se de sangue e contaminam-se com parasita quando sugam sangue de animais mamíferos infectados. Então, os mamíferos, né, a gente já entende o quê? Que são os hospedeiros, tá? Quando esses barbeiros, eles têm contato com esse hospedeiro, ao sugar esse sangue, eles acabam adquirindo também a doença e podem sim estar infectando outros, inclusive os seres vivos, né? Os mamíferos, como a gente falou. Então, que são os reservatórios naturais, que vai ser, por exemplo, os bovinos ou mesmo outros humanos contaminados. E isso acaba passando o quê? Está contaminado porque acabou se alimentando do sangue de
um ser vivo que estava contaminado, e se ele for picando outros indivíduos, ele automaticamente vai seguindo o ciclo de contaminação. Uma vez no tubo digestivo do barbeiro, o parasita é eliminado nas fezes junto ao ponto da picada. Então, no momento que ele pica para se alimentar, ele automaticamente elimina as fezes naquela mesma região que vai o quê? Ocorrer a contaminação. Quando sugam o sangue dos humanos, que por aí se infectam. Então, como tudo é muito próximo do local, acaba gerando a contaminação, que? Corrente sanguínea. Pelo contato das mãos com as fezes do barbeiro, ao coçar o local da picada. Então, ó, picou, está na região próxima, começo a coçar, eu acabo o quê? Gerando a contaminação, porque eu levo aquelas fezes que estão na região próxima para dentro da cavidade, do pequeno orifício que foi gerado pela picada dele. Então, pelo contato das mãos com as fezes do barbeiro, ao coçar o local da picada, ou levar a mão à boca ou aos olhos, o parasita penetra na corrente sanguínea da pessoa. Então, se a gente está falando também da questão das mãos, que não houve a higienização, levando para a mucosa, vai ocorrer a contaminação. Aqui só para vocês verem mais ou menos, tá? O detalhamento aqui é o quê? O coração, né? Aqui o hospedeiro está instalado, tá? Isso vocês vão conseguir ver melhor nos nossos slides quando vocês estiverem diretamente na aula. Então, só para vocês verem, aqui é o tripanossoma. Aqui a gente está só falando um pouquinho sobre a questão da hemácia. Olha o tripanossoma aqui já se desenvolvendo, porque ele já está na corrente sanguínea, né? Aqui ele vem um formatozinho, como a gente falou, que as fezes, que é penetrada e o parasita vai estar dentro delas. Então aqui ele está menorzinho, aqui ele já começa a se desenvolver, tá? Aqui, ó, ele nas fezes também, como ele pode estar sendo eliminado. E aqui só para vocês verem que é o próprio Trypanosoma cruzi, né, o inseto que foi o barbeiro que transmitiu para o indivíduo. Tá? Então, a pessoa, ao coçar o local da picada, facilita a penetração do parasita através da pele ou da contaminação das mãos, como a gente falou, que pode estar levando à boca, o que propicia a penetração do parasita através da mucosa desse órgão. Então, o barbeiro é quem vai estar levando esse parasita até o indivíduo, gerando a contaminação. Os sintomas, tá, mais comuns. Na fase aguda, pode ocorrer febre, o próprio processo de mal-estar, vermelhidão e inchaço nos olhos, como a gente traz aqui, tá? Inflamação e dor nos gânglios, às vezes nos gânglios a gente consegue ver até na região próxima mesmo à garganta, né? Hepatomegalia, esplenomegalia, que vai ser o aumento do baço, tá? E do fígado, também é comum na fase aguda. Já na fase crônica, existe um processo de alteração cardiovascular já bem intenso, que é onde vai ter o quê? Os batimentos cardíacos descompensados, que nós chamamos de arritmia. Cuidado que vocês sempre atrapalham. Quando a gente está falando de batimentos cardíacos, é danado para vocês confundirem arritmia com taquicardia. Taquicardia é aumento dos batimentos, da quantidade, fica acelerado. Bradicardia é a diminuição desses batimentos. Quando a gente está falando de arritmia, que é o que é gerado na fase crônica, quando o indivíduo tem a doença de Chagas, a arritmia é o descompasso desse batimento. O batimento, digamos que ele é tu, tá. Ele vai estar descompensado, ele pode estar tu, tá. Ele não está na ordem correta de funcionamento. Então, a arritmia é isso, é esse descompasso. Perda da capacidade de bombeamento do coração. Então, o coração ele chega a um ponto que ele já não vai estar conseguindo mais suprir toda a necessidade do corpo. E isso pode, inclusive, né, gerar uma morte súbita. Porque o coração, em algum momento, ele pode parar de funcionar. O coração pode aumentar bastante, tornando inviável o seu funcionamento. Então, ele vai ficando tão grande que ele já não consegue mais dar conta do próprio bombeamento em si, diante do funcionamento dele adequado, quanto mais de passar isso, né, esse bombeamento, esse fluxo sanguíneo ideal para o corpo. Daí, o indivíduo vem a óbito. O diagnóstico. Como é que é feito o diagnóstico dessa doença? Tá? Lembrando sempre que diagnóstico quem vai fechar
é o médico, mas nós, quanto equipe de enfermagem, sempre atento aos pacientes, podemos sempre estar fornecendo algumas informações que sejam importantes, inclusive, para esse diagnóstico. Então, nós vamos avaliar o quê? A história clínica desse paciente, né? Como é que começou a surgir, o que é que ele está sentindo, verificar algumas informações, e aí entra muitas vezes o quê? No aspecto da região que ele mora, o tipo de casa que ele mora, tá? Para daí saber como é que começou a cursar o processo patológico. E exames de sangue, né, sorologia, são alguns dos fatores determinantes para que possa se fechar um diagnóstico de doença de Chagas. Claro, a avaliação também de tamanho de coração, se já estiver na fase crônica, que já vai estar maior, também é um dos fatores que pode estar sendo agregado como informação. Então, aqui só para vocês verem, né, a cardiomegalia, tá? Então, normalmente, quando a gente está falando de megalia, a gente está falando de aumento do tamanho de algum órgão. Nesse caso, o cardio, a gente está falando do coração. Só para vocês verem, aqui o coração, o tamanho como estava numa fase inicial, tamanho, digamos que normal, né? Com o passar do tempo, ele evoluiu já de uma forma, inclusive, muito significativa. E na fase crônica real, olha como ele está bem grandão. Isso vai gerar um desconforto, inclusive, respiratório para esse paciente, porque permitam-se imaginar, né, que vai estar gerando uma compressão, inclusive em cima dos pulmões, pelo tamanho drástico de crescimento. Então, vai haver também a alteração respiratória. E aí, o que é o tratamento mais adequado? Tratamento também, sempre quem vai prescrever é o médico. Nós, como equipe de enfermagem, se um paciente desse está internado, nos cabe avaliar, né, essa prescrição médica e estar verificando de acordo com os prazamentos os momentos que devem estar sendo administrados. Então, tem uma das medicações mais comuns, é o bezonidazol, que é tomado mais na fase aguda. O tratamento tem a duração em média de 60 dias, conforme a prescrição médica. Já na fase crônica, o tratamento é dirigido às manifestações, à diminuição da capacidade de trabalho do coração. É mais assim, digamos que uma tentativa de paliativos, né? É tratada como uma insuficiência deste órgão, que no caso seria da insuficiência cardíaca, podendo, em alguns casos, impor a necessidade de transplante. A gente sabe que essa questão, quando a gente fala de transplante, no Brasil e em algumas cidades, isso é um pouco mais ainda, em alguns estados, isso é um pouco mais complexo ainda. Então, teria que entrar na fila, caso fosse necessário, julgado pelo médico nessa fase crônica, o ideal seria esse transplante, e aguardar até que isso fosse possível, ou, infelizmente, o que muitas vezes acontece é vir a óbito, porque o nível de transplante no nosso país ele ainda é muito baixo. Independente de ser de coração, tá, gente? Aqui a gente fala um pouquinho sobre a prevenção, que é basicamente pela eliminação do vetor barbeiro, por meio de medidas que tornem menos propício o convívio deste próximo aos humanos, com a construção de melhores habitações. Então, como a gente falou, a questão de higienização, a questão com que material essa casa está sendo produzida, também vai gerar, sim, uma melhoria, né, no aspecto desse barbeiro ele se instalar em tal local. Cuidados nas transfusões sanguíneas, a gente já falou quanto os laboratórios têm muito cuidado, né, nessas testagens que são feitas com sangue. Tá? Substituir moradias precárias por outras de alvenaria que dificultam a sobrevivência do barbeiro. Então, digamos que um local de bloco, cimento, de uma construção, né, específica, automaticamente o barbeiro ele não é um habitat favorável para ele. Então, a tendência é que sejam menos contaminadas pessoas que possam estar residindo nesses locais. Eliminar animais domésticos infectados. Quando a gente fala assim de eliminação, tendo a confirmação que ele está infectado, muitas vezes precisa realmente levar para o processo de sacrificar esse animal, porque ele, infelizmente, se mantendo vivo, vai estar permitindo, né, diante dessa vulnerabilidade de contaminação, que outros indivíduos venham a ser contaminados. Indivíduos esses que podem ser outros animais ou os humanos. Aqui eu trago para vocês, tá, as referências e na próxima aula nós vamos falar um pouquinho de outras patologias. Obrigada.